E aí, gente, beleza? Tudo bem? Então vamos para mais um vídeo nosso aqui. Hoje nós vamos falar sobre leis de Newton. Então vamos dar um apanhado geral sobre as três leis de Newton, revisar alguma coisa para a gente dar continuidade aí, beleza? Bom, primeira lei de Newton. Vamos acompanhar aqui. A primeira lei de Newton afirma que um objeto permanecerá em repouso ou em movimento uniforme em linha reta, a menos que tenha seu estado alterado pela ação de uma força externa, também chamada de lei da inércia ou princípio da inércia. Ela foi concebida por Isaac Newton. Bom, então Newton percebeu que os corpos eles tinham uma certa preguiça a começar a se movimentar e, se já estivesse em movimento, em parar de se movimentar. Então você só quebra essa preguiça, entre aspas, né? Se você tiver aplicação de forças externas. E mais, essas forças externas, a resultante delas não pode ser zero. Então um corpo tem um monte de força aplicando, várias forças sendo aplicadas em um corpo. Se a resultante dela for zero, o corpo vai continuar do jeito que tiver. Se ele estiver parado, vai continuar parado. Se ele estiver em movimento, vai continuar em movimento. Isso basicamente que fala a lei de Newton, a primeira lei de Newton. Agora, a primeira lei ela está associada a quê de um corpo? A velocidade e tal, está associada à massa de um corpo. Então eu coloquei aqui, ó, você tem um bloco de granito e um bloco de madeira. Qual desses dois tem mais inércia? Vamos pensar. Para você colocar um bloco desse aqui de granito em movimento, nossa vida, imagina a força resultante que tem que ter em cima desse corpo. Agora, um bloquinho de madeira, pode ser até do mesmo tamanho, até um bloco grandão também, mas o bloco de madeira é mais fácil de você colocar em movimento. Então a gente diz que o bloco de granito, porque tem mais massa, possui uma inércia maior. Então, maior a massa, maior a inércia. Coloquei aqui embaixo, ó, o exemplo de um caminhão, né, de uma carreta e de um Fusca. Pergunta, quem tem maior inércia? Quem é mais fácil de parar? Quem é mais difícil de frear, de começar o movimento? Bom, se os dois estiverem a 80 km por hora, é muito mais difícil frear o caminhão, né? Porque o caminhão tem muito mais massa. Então a gente fala que o caminhão tem uma inércia maior do que a do Fusca. Tá beleza? Show! Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns efeitos da inércia, né? A gente sente o efeito da inércia todo dia, todo momento, em tudo que a gente vai fazer. E eu estou mostrando aqui três exemplos clássicos, né, que a gente usa quando vai falar sobre isso. Então aqui nesse primeiro caso, a gente tem aqui, ó, as pessoas dentro de um ônibus. O que acontece quando o ônibus freia e as pessoas estão aqui dentro? Bom, as pessoas são jogadas para frente? Essa é uma pergunta que eu faço. Elas são jogadas para frente? Tem alguém, tem alguma coisa jogando essas pessoas para frente? Camarada aqui, ó, no cinto de segurança, no carro, quando acontece a colisão. Quando acontece a colisão, a pessoa é jogada para frente. Eu que sempre pergunto, que força que joga esse cara para frente? Que força que joga as pessoas para frente dentro do ônibus? A resposta é que não existe força nenhuma jogando essas pessoas para frente do ônibus. É simplesmente um efeito da primeira lei de Newton. O Newton falou, se o corpo estiver em movimento uniforme, ele vai continuar. Então, quando o ônibus freia. Mas as pessoas não tem força para frear essas pessoas. Se a pessoa não se segurar aqui, ó, ela vai continuar o movimento do jeito que ela estava e vai cair. O cinto de segurança é para segurar a pessoa, porque por inércia ela vai continuar indo para frente. Não tem, não tem ninguém, não tem força nenhuma empurrando essa pessoa para frente. Aí tem até aqui uma brincadeira que eu achei na internet aqui, que eu achei interessante, ó. Quando o busão freia de uma vez e você está distraído. Então o que aconteceu com essa pessoa?
o ônibus freou, ela não se segurou, por inércia, ela continuou o movimento, ela não foi jogada para frente. Presta atenção nisso, não foi jogada para frente. Ela simplesmente continuou o movimento que ela estava fazendo, beleza? E aí ela ficou presa aqui embaixo, né, nessa situação aí, tá ok? Então, a inércia, tanto na hora que você começa o movimento, as pessoas ficam para trás, porque elas estariam paradas, e quando elas estão em movimento e o ônibus freia, elas querem continuar indo para frente, tá ok? Então não tem nenhuma força jogando essas pessoas para frente. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, ela relaciona o seguinte: se você tem uma massa, aí tem aqui ó, uma força, essa força sendo aplicada na massa vai causar uma aceleração. Então, o Newton percebeu que a resultante de todas as forças que atuam no corpo é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então, se eu aplicar uma força de 10 em um corpo de 5, a gente tem uma aceleração de 2. Se eu aplicar uma força de 10, a mesma força de 10, numa massa de 10, a gente tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, ele relacionou o que a força causa nos corpos em termos de aceleração. Ele foi fazendo a lei e tal, e chegou na segunda lei dele, que é o princípio fundamental da dinâmica. Resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui só para ilustrar a segunda lei de Newton. Aqui a gente tem um corpo de 30 quilos, ó, 30 quilos, está atuando para a direita uma força de 20 e está atuando para a esquerda uma força de 5 newtons. Ele quer saber a aceleração do corpo. Então a gente vai fazer a segunda lei aqui, ó, resultante igual a massa vezes a aceleração. Só que essa resultante é uma resultante vetorial. Você tem que saber para onde que o vetor está apontando, se é para a esquerda, se é para a direita, se é para cima, se é para baixo, se é inclinado. Neste exemplo, a gente tem um vetor para a esquerda e outro para a direita. Então a gente vai fazer assim, ó, a resultante vai ser o F1 menos F2, porque o F1 está para a direita, o F2 está para a esquerda, igual a massa vezes a aceleração. Substituindo os valores, 25, 30 e A. Então 20 menos 5 dá 15, a massa é 30, então a aceleração, o 30 está multiplicando, passa dividindo, a gente chega numa aceleração de meio metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, o resultado dessas forças é causar uma aceleração de meio metro por segundo ao quadrado naquele corpo. Beleza? Então, vamos para mais um exemplo aqui, ó. Qual é a força de atrito que atua no bloco? Aí a situação é a seguinte, ó. Aqui tem uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado para a direita. A gente tem uma força de 100 newtons para a direita. Se você tem 100 newtons aplicado a 10 quilos, a gente teria uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Só que a aceleração é 8. Isso significa que existe uma força para trás aqui, ó, que é a chamada força de atrito. A força que, quando os corpos eles acabam se arrastando nas superfícies, né, é uma força de resistência ao movimento. Então a gente vai ter essa força de atrito aqui para trás, que não está na figura, mas a gente tem que colocar, né? Está para trás. Então a gente vai fazer segunda lei, resultante igual a massa vezes a aceleração. Força para frente menos a força de atrito para trás é igual a massa vezes a aceleração. 100, que é a força para frente, menos o atrito para trás é igual a 10 vezes 8. 10 da massa, 8 da aceleração. Então, 100 menos FA igual a 80. 1 menos FA, 80. O 100 passa para lá subtraindo. Então, menos o FA, que é a força de atrito, é igual a menos 20. Logo, FA é igual a 20 newtons.
Tá beleza? Então, essa força de 100 que a gente tem para frente, a gente acaba perdendo eficiência nela, porque tem um atrito de 20 para trás, e isso causa uma diminuição da aceleração, porque a aceleração que deveria ser 10 acaba sendo 8, porque tem uma força de 20 newtons para trás. Ok? Beleza? Vamos continuar. Agora nós iremos falar de tipos de força. Especificamente, nós vamos falar de 4 tipos principais. Bom, a primeira força que a gente vai falar é a força peso. Né? O Newton percebeu que quando os corpos, nós, eu, você, todos os corpos, a gente sofre uma atração gravitacional apontada para o centro da Terra. Essa atração gravitacional causa uma aceleração, que o Newton chamou de aceleração da gravidade. Pela segunda lei de Newton, que resultante é igual a massa vezes aceleração, então a força da gravidade é a massa vezes a aceleração de quem? Da gravidade. Só que essa força gravitacional que nos puxa para o centro da Terra, o Newton chamou de peso. Tá ok? Então, quem que é peso? Peso é o produto da massa do corpo vezes a gravidade daquele local. Eu falo gravidade daquele local porque cada lugar tem uma gravidade diferente. O nível do mar, 9,81. À medida que você vai subindo, vai ficando longe do centro da Terra, a gravidade vai diminuindo. Né? Então, aí cada local é um local. Só que a gente costuma adotar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado por uma aproximação de números. Tá? Mas tem essa noção que a gravidade é local, depende do local que o corpo se encontra. Então aqui a gente tem uma abóbora, né? Acredito que é uma abóbora isso. E aí a gente tem aqui para baixo a força-peso. O peso é sempre para baixo, ok? E tem que ficar esperto com outra coisa. Massa é diferente de peso. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quanto que pesa 1 quilo? Quanto pesa 1 quilo? A maioria das pessoas que eu pergunto isso fala assim, ué, ela pesa 1 quilo. Fisicamente é um conceito errado, porque peso é massa vezes gravidade. Se a massa é 1 quilo, 1 quilograma, a gravidade é 10, então ela pesa 10 newtons. Então, o que são 10 newtons? É o peso de 1 quilograma, ok? Quanto que pesa 100 gramas? 1 newton. E assim vai. No Sistema Internacional de Unidades, a massa tem que estar em quilogramas, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Aí a gente tem a força em newtons, ok? Então, 1 quilograma de massa tem 10 newtons de peso. A próxima força que a gente vai discutir aqui é a chamada força normal. Ó, é a força que uma superfície exerce sobre um objeto. Quando aplicamos uma força a uma superfície, esta exercerá sobre nós uma força de reação na mesma direção, no entanto, no sentido oposto. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um bloquinho aqui, ó. Para baixo, a gente tem que força? Essa força para baixo aqui é a força peso. Então, aqui na superfície de contato, vai ter uma força que a mesa está fazendo no corpo que não deixa o corpo entrar na mesa. Essa força é chamada de força normal. Então, olha só, aqui está o centro do bloco. Então, para baixo a gente tem o peso e para cima a gente tem a normal. Normal não é igual ao peso, só em uma situação bem específica, igual está aparecendo aqui na figura. Quando eu tenho um pezinho em cima de uma superfície, aí sim é normal igual ao peso. Mas a normal depende de cada situação. Beleza? Se eu apertar a minha mão na parede, a minha mão vai sofrer uma força normal e não tem nada a ver com peso. Vai ter a ver com a força que eu faço na parede.
ok? Próxima força é chamada força de tensão. Ó, quando puxamos o objeto por uma corda, estamos, na verdade, transmitindo força ao longo dessa corda, até a extremidade oposta. Podemos dizer que cada pedaço dessa corda sofre uma tração, que pode ser representada por um par de forças iguais e contrárias que atuam no sentido de alongar a corda. Bom, tração e tensão são sinônimos, é a mesma coisa. Aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem uma pessoa, uma mão, puxando por uma corda um objeto. Então, aqui na mão vai ter uma força de tração e aqui na outra ponta da corda uma força de tração. Nas duas pontas da corda, a gente tem a mesma força de tração. Aqui nesse caso, tem uma polia no meio, ó, no segundo exemplo. Então, aqui na mão da pessoa tem uma tração para cima, aqui no bloco tem uma tração para a direita, mas é a mesma. Agora, se o bloquinho estiver pendurado, aqui a gente tem uma tração para cima, porque a corda puxa a mão para onde? A corda puxa a mão para cima, porque a mão puxa a corda para baixo. E aqui a gente tem um pezinho, no peso a gente tem a força de tração para cima. Além aqui, a gente tem o peso para baixo, né? E nesse caso aqui, gente, já vou falar de uma vez, não existe força normal, porque não está em contato com lugar nenhum. A força normal precisa de ter contato. Força de atrito. A força de atrito é uma força que acontece quando uma superfície ela é esfregada na outra. Então aqui, ó, ele fez até um zoom para mostrar para vocês. Devido à rugosidade, à briga por espaço aqui dos elétrons, perdão, dos átomos, das moléculas, a gente acaba tendo um atrito e essa força de arrasto, esse atrito, é uma força que é sempre contrária ao movimento ou à tentativa de movimento. Então, se você está tentando andar, você não, desculpa, se tem algum objeto tentando andar para frente, arrastando numa superfície, esse atrito vai ser para trás. Então, aqui tem um exemplo aqui, ó, de um carro. Esse carro está com uma velocidade e ele pisa no freio até parar. Bom, quando ele pisa no freio, ele faz força para frente? Não, ele está indo para frente devido à primeira lei de Newton. Ele está indo para frente porque ele já está indo para frente, pela lei da inércia. Aí, quando ele pisa no freio, aparece uma força para trás. Então, se você representar aqui o centro de massa do carro, a gente tem aqui, ó, a força de atrito para trás, porque o pneu vai derrapando, né? Vamos supor que tá derrapando. O movimento é para frente, então o atrito é para trás. Além disso, para cima a gente tem a força normal e para baixo a gente tem a força peso. Tá ok? Então, o atrito é sempre contrário ao movimento e para trás. Agora vamos fazer um exemplo para ficar mais claro na cabeça um pouquinho, né, essas forças. E o exemplo é o seguinte: a gente tem uma força aplicada por uma pessoa aqui, ó. Essa força é aplicada em diagonal pela corda. Aqui tem um ângulo de inclinação e o objeto tem uma massa. A massa do objeto é de 10 kg. O ângulo é de 30 graus. A força é de 100 newtons. Bom, pergunto para vocês. Se essa força é diagonal, quer dizer que ao mesmo tempo ela é para onde? Pensa aí. Essa força, ao mesmo tempo, ela é para cima e ao mesmo tempo ela é para a direita. Beleza? Então, essa força que está inclinada de 100 com ângulo de 30, ela tem uma componente que é para a direita e tem uma componente que é para cima. Uma parcela dela é para um lado e a outra é para cima. Bom, letra A. Calcule as componentes x para a direita e y para cima da força de 100. Então, daqui, ó,
Vamos para esse triângulo que eu desenhei aqui. A gente tem a força aqui embaixo, que é a força X, que é a projeção da força no eixo X. A gente tem aqui para cima o eixo Y, então a força Y, que é a projeção dessa força. Aqui você faz aquele pontilhado, né, que eu expliquei, para chegar no valor da força. Então, olha esse pintadinho de azul aqui, ó. A gente tem esse triângulo que está aqui. Então, a gente tem o F de 100, a gente tem a força Y e a gente tem a força X. E isso tudo está formando um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, a gente vai usar a trigonometria básica, o seno e o cosseno. Então, nesse triângulo que está aqui, ó, vamos lá. O F é a hipotenusa, o FY é o cateto oposto, o FX é o cateto adjacente. Beleza? Então, seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 30 é FY sobre hipotenusa. Aí a gente tem que o seno de 30 vale 0,5, o FY a gente quer descobrir, e a força que a hipotenusa é 100. Multiplicando cruzado, 100 e tal, a gente chega a 50 newtons de força. Beleza? Então a força Y para cima vale 50 newtons. Agora vamos usar o cosseno. Então, ó, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de 30 vai ser o Fx sobre F. Então, a gente tem 0,87, que é o cosseno de 30, Fx e 100. Multiplicando cruzado, a gente chega aqui, ó, Fy igual a 87 newtons. Então, a gente tem uma força para cima de 50, que é o Fy. Uma força para a direita de 87, que é o Fx. Bom, vamos continuar. Aqui a gente tem, então, as nossas forças agora divididas, ó. O Fx de 87, o Fy de 50. E além dessas duas forças, a gente tem qual? A gente tem o peso para baixo, que vale 100 newtons, ó. 10 quilos vezes 10 da gravidade, 100 newtons. A gente tem para cima a força normal, que é a força que o chão, a superfície faz para cima nesse objeto. Para trás a gente tem uma força de atrito. Por que eu sei que tem uma força de atrito? Olha a pergunta dele. Calcule a força de atrito que atua no corpo para a esquerda. O corpo está em repouso. Não tem como você ter um corpo em repouso se não tiver atrito. Porque se não tiver o atrito, ele vai se mexer. Então vamos lá. O que a gente tem na horizontal, no eixo X? A gente tem a força Fx para a direita empatando com a força de atrito, porque o corpo não entra em movimento. Então a força de atrito é igual à força X. Então, a força de atrito é igual a 87 newtons. O que a gente tem no eixo Y? Olha aqui. A gente tem quantas forças para cima? Ó? A gente tem a força para cima, essas duas aqui, ó. Tem 50, mas a normal para cima. E que força que a gente tem para baixo? A gente tem a força peso para baixo. Então, a gente vai ter normal e força Y para cima. Para baixo, a gente tem o peso. Então, normal mais 50 igual a 100. Normal é igual a 100 menos 50. Normal é igual a 50 newtons para cima. Tá beleza? Então, a gente chega nos resultados das perguntas. A gente calculou a força de atrito, a gente calculou a força normal e calculou o peso. Então, vamos lá. Letra A, qual é a força X? 87. Qual é a força Y? 50 newtons. Qual é o peso? 100 newtons. Qual é o atrito? 87. Qual é a força normal? 50. E assim a gente trabalha com as 4 forças que eu expliquei para vocês, além de uma decomposição que tem que lembrar do seno e do cosseno. Tá ok?
Espero que vocês tenham entendido. Agora é praticar, fazer alguns exercícios para relembrar isso, né? Porque o Enem deve estar chegando por aí, ok? A gente não sabe quando vai ser, né? Mas a gente sabe que vai ser. Valeu! Agora a gente vai discutir a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton, que é conhecida como lei da ação e reação. Então, para toda ação vai ter uma reação. Então, a terceira lei de Newton afirma que a toda ação corresponde a uma ação de igual intensidade. Então, se você faz uma força de 10, você vai receber uma força de 10. Se você faz uma força de 100, você vai receber uma força de 100. Mas que atua em sentidos opostos. Então, se a força que você faz é para a direita, a que você recebe é para a esquerda. Tá? Porém, vai ter a mesma direção. A força é o resultado da interação entre os corpos. Né? Tem que ter dois corpos para ter ação e reação. Ou seja, um corpo produz a força e o outro corpo recebe. Beleza? Então, um corpo faz, o outro recebe. Um faz a ação, o outro faz a reação. Aqui tem um exemplo de uma pessoa empurrando a parede. Né? A gente aqui tem uma força para frente na parede. Aí a parede faz uma força para trás na pessoa. Então é assim que vai funcionar a ação e reação. Elas vão ter essa força aqui, vai ter o mesmo valor dessa, só que elas são opostas. Agora aqui, ó, a gente tem uma nave espacial, os foguetes aqui. O foguete de propulsão joga o combustível para trás, automaticamente o combustível joga a nave para frente. Então, uma aplicação da ação e reação. A ação é para um lado, a reação é para o outro, jogando o foguete para cima, né, para ele subir. A gente tem aqui agora nessa figurinha o exemplo de um canhão. O canhão joga a bolinha para frente, automaticamente a bolinha joga o canhão para trás. Né? A força vai ser igual, só que a bolinha vai sair acelerando muito mais do que o canhão, porque a bolinha tem uma massa muito menor. Pela segunda lei, quanto menor a massa, maior a aceleração. Beleza? Supondo a força igual, né? E a ação e reação tem a força igual. Ok? Vamos fazer um exemplo disso. Ó, em uma superfície plana horizontal e perfeitamente lisa, ou seja, sem atrito, estão apoiados dois blocos A e B de massa 5 e 7 kg. Então aqui tem 5 e aqui tem 7 kg. Respectivamente, uma pessoa aplica uma força horizontal de 36 newtons. Então aqui está a força, conforme mostra a figura. Determine a aceleração de cada bloco, a intensidade que é a força que o bloco A empurra o B. Então como é que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai pegar as massas, né, 5 e 7. Essa força aqui de 36, ela é a única força que está atuando no bloco em termos de aceleração, porque tem normal e peso também que não entram aqui nessa conta. Então a gente tem resultante igual a massa vezes aceleração. A resultante é o 36 e a massa que ela empurra são as duas massas, 5 mais 7, causando uma aceleração. Então 36 é igual a 12, A. Então A vai ser igual a 36 sobre 12, A igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Tá beleza? Entenderam? Então a força de 36, ela empurra esses 12 quilos. Então agora a letra B. Letra B, a gente vai olhar só para o último bloco, o bloco B. Aqui nesse bloquinho B, ó, que força que está atuando nele aqui? É a de 36 ou é a força do bloco A? É a força do bloco A. O A empurra o B. O 36 empurra o A. Aí o A vai empurrar o B, vai fazer uma ação. Então a gente tem aqui, ó, no bloco de 7 quilos, uma força do bloco A fazendo uma aceleração de 3, que é a aceleração que a gente acabou de calcular aqui. Então, fazendo que força é igual a massa vezes aceleração, 7 vezes 3, a força é igual a 21 newtons. Então, gente, do 36 newtons que foi feito no bloco A,
só chegaram 21 no bloco B. E qual é a força que o B faz no A? O B faz no A a força de 21 para trás, devido à ação e reação. Tá beleza? Então espero que vocês tenham entendido e fiquem em paz aí, até a próxima. Valeu!